Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júnior Fluete, eu sou fisioterapeuta. Para mim é uma honra estar falando com vocês. A professora Vanessa me fez esse convite muito especial, né, para falar um pouquinho sobre minha carreira, falar um pouco sobre alguns recursos da fisioterapia, que é a proposta de hoje principal também. É uma pena que eu não consegui agenda para estar com vocês, né, em algum dia desses pessoalmente, mas com certeza oportunidades não vão faltar. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do que é o Junior Fluet, do que é a fisioterapia na minha vida. E é muito legal porque eu sou formado na Unip da Marquês, né? Então eu venho da mesma faculdade de vocês. A Unip é uma faculdade que me ajudou muito, assim. Eu sou muito grato à Unip, ao corpo docente da Unip. Todo o processo da minha faculdade foi muito bacana. Então eu vou passar um pouquinho para vocês, né? Eu trabalho com fisioterapia já faz um tempinho. Eu me formei e logo depois eu já fui convocado para ir para as Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos do Rio, e trabalhar como fisioterapeuta do Comitê Olímpico. Então isso me deu muita bagagem, assim, foi uma situação que me deixou muito com muita facilidade para crescer assim no ramo da fisioterapia, né? Mas eu não tinha nada a ver com fisioterapia, eu era um cara que eu queria trabalhar como delegado de polícia, eu queria fazer algumas coisas muito mais radicais na minha vida, né? Em relação à minha profissão. E aí eu conheci um pouco da medicina tradicional chinesa, conheci a quiropraxia, me formei em algumas coisinhas assim que me deram um parâmetro diferente, uma visão diferente, né, de algum tipo de manipulação. Então a quiropraxia me ajudou muito, né, quando eu fiz o curso técnico em quiro, assim, me abriu o leque para trabalhar com uma coisa mais profunda em relação ao tecido músculo-esquelético. E depois eu me especializei na fisioterapia, na medicina tradicional chinesa. E isso me deu muito mais bagagem assim para eu entender como funciona, né, o corpo humano com uma visão mais oriental. Só que nessa hora eu precisava de uma formação, uma graduação, um reconhecimento de uma profissão que seja, né, reconhecida pelas empresas, pelo Ministério do Trabalho, por tudo. E aí foi quando eu resolvi cursar fisioterapia. E então assim, para mim a faculdade foi muito bacana e muito não fácil, né? Acho que fácil não é para ninguém, mas é, assim, eu estudava de manhã e eu já aplicava à tarde, assim, e à noite, né? Então eu tinha uma facilidade muito grande em aprender. Era um aluno meio chato, eu acho, assim, porque eu fazia várias perguntas, assim, já porque eu já vivia aquela situação que muitas vezes que o professor falava. Então, aí eu falei, pô, eu vou contestar isso, vou perguntar a respeito disso. Então, foi muito bacana essa parte, assim, eu consegui levar muito bem a fisioterapia, né, como faculdade. E aí eu me formei, e aí o campo da fisioterapia se abriu para mim, foi maravilhoso, assim, né, eu comecei a atender algumas pessoas que já faziam parte do meu histórico de pacientes e tal, só que essas pessoas viram que com a fisioterapia eu fiquei melhor no meu atendimento, eu fiquei com mais um leque, né, uma caixa de ferramentas muito maior. E aí eu consegui atingir um público muito mais seletivo, muito mais necessitado de um trabalho específico que muitas vezes a medicina não consegue recuperar, muitas vezes outros fisioterapeutas não conseguem e aí as pessoas acabam vindo até mim. Hoje eu sou fisioterapeuta da empresa Fisio pelo Mundo. O nosso consultório é aqui em Perdizes, é uma empresa que foi criada com o objetivo de percorrer o mundo, assim, cuidando de atletas, né? E agora em junho, graças a Deus, eu já começo a sair do país para cuidar de pessoas e não só as pessoas de fora virem até mim. Então vai ser muito bacana, eu vou começar uma nova fase, que é o objetivo da Fisio pelo Mundo. Então eu atendo essa galera aqui em São Paulo, atendo em outros lugares, em eventos de skate, tal, de surf. E sou fisioterapeuta do Instituto Gabriel Medina e do Gabriel Medina, né? Eu desde 2017 estou lá no Instituto, foi quando o Instituto foi criado, eu entrei um pouquinho depois e aos poucos fui ganhando a confiança de toda a equipe e me tornei fisioterapeuta do Gabriel Medina também. Eu comecei a fazer um trabalho com ele mais específico um pouquinho na metade do ano passado e pô, com certeza aí conseguimos ter um resultado bacana com o bicampeonato mundial. Então hoje ele é uma referência no surf, é uma referência para nós, né? Eu como ídolo, assim, né? Ele é meu ídolo, né? Eu sou fã dele. Então hoje eu cuido do meu maior ídolo. Então para mim é uma honra poder falar isso, né?
poder saber que eu cuido do bicampeão mundial e que ele tem uma confiança muito grande em mim. Acho que para quem gosta do futebol é como se tivesse sendo fisioterapeuta do Neymar, né? Pô, amo futebol e eu sou fisioterapeuta do Neymar. Para nós, o Gabriel é o Neymar do surf, né? Então a gente hoje eu faço um trabalho com ele muito específico para prevenir, para ajustar e para evitar algumas irregularidades biomecânicas, porque surf é um esporte que judia muito do corpo, porque o surfista sempre surfa numa base única, ele nunca inverte a base dele. Ele pode ir numa manobra, a prancha rodar e voltar, mas ele sempre está fazendo um giro para um lado só, né, em relação à base que ele está na prancha. Então isso gera uma escoliose funcional muito grande, uma disfunção do quadril, da perna que fica atrás. São várias coisas que né, às vezes um ombro, né, que está um pouco desalinhado pela escoliose, ou então assim, o quadril que pela base fica mais curvado em rotação, fica mais ajustado em rotação interna do que o outro que tem a descarga de peso mais no quadríceps. Então o atleta tem que se moldar a isso, mesmo porque o surf, ele não é onde a pista mexe, né? Andar de skate você tem uma pista fixa, então o surf, por mais que seja água embaixo, então você tem menos medo de cair do que... Não é tão simples, né, cair no surf, mas teoricamente a água te assusta menos do que o concreto do skate, né? Então fica muito tranquilo de achar que o surf é fácil e tal, mas como tem uma pista que mexe, né? A água mexe, cada onda é diferente da outra. Em alguns lugares, principalmente fora do país, tem algumas ondas que são muito iguais, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, elas são sempre iguais. No Brasil é muito difícil, né? Tem um tipo de onda em um lugar, um tipo de onda em outro. Então, o surfista sofre bastante. E esse é o trabalho que eu faço com o Gabriel. A minha vida foi assim, eu comecei atendendo algumas pessoas mais da elite, assim, do esporte, né? Eu atendi o Cássio, goleiro do Corinthians, depois eu atendi o Marcos Assunção, que é ex-jogador do Palmeiras. Depois eu comecei a atender alguns pilotos de Superbike, né, que é como se fosse aquela moto velocidade aqui do Brasil. E aí eu comecei a participar desses eventos. Vou no centro de treinamento de um time, vou acompanhar, vou fazer umas fotos com algumas pessoas, vou falar um pouco sobre o meu trabalho. Então, isso me ajuda muito, né? Eu acho que eu sou um cara que eu gosto muito do esporte, né? Então, por estar no esporte, eu consigo falar a mesma língua do atleta. Então, isso é uma coisa que me ajuda muito, assim. Eu tenho muita facilidade em entender a lesão do meu atleta, mesmo porque eu consigo... já vivenciei muitas vezes, né, essa experiência do atleta, até para entender a lesão e o movimento que ele fez quando ele gerou aquele gesto esportivo que talvez tenha gerado a lesão e tal. Eu acho assim que eu surfo, né, sou lutador de jiu-jitsu, gosto de andar de skate, então é muito engraçado que hoje meu público, assim, né, se for pensar, 60% do meu público são surfistas, skatistas e lutadores de jiu-jitsu, né? Hoje eu trabalho com alguns atletas da seleção brasileira de skate, né, que vão para Tóquio. Então eu tenho aí, o principal deles é o Pedro Quintas, é um cara que é fenomenal, tá na Califórnia agora fazendo uma temporada de treino lá para esse ano aqui. Tem só 16 anos, é absurdo que ele anda de skate. Então ele é um cara que assim, mais me aproxima da delegação brasileira de skate. Junto com alguns outros pacientes que do skate a galera é muito amiga, assim, então vem um, traz o outro, a Indy Asp já passou por aqui, a Bia Sodré, são vários atletas, o Ítalo Penarrubia, então são vários atletas que me dão muita força como fisioterapeuta, né? Muita bagagem, são atletas que estão no auge do Brasil, são os melhores do Brasil, então isso também me ajuda a ter uma, como que eu posso explicar? É um status, mas é uma confiança, na verdade. Esse status, ele gera uma confiança. Então, por exemplo, o meu paciente vai me indicar para alguém. E aí ele fala, meu fisioterapeuta é o mesmo do Gabriel Medina. Porra, todo mundo quer vir, entendeu? Então, isso me ajuda muito. Isso me trouxe muita segurança para eu trabalhar, muita segurança para eu poder cobrar um preço que eu acho justo. Porque quando a gente chegar num patamar onde a gente atende os melhores,
as pessoas estão vindo porque os melhores querem os melhores, né? Ah, eu só vou ser tratado pelo melhor. Então você tem uma caixa de ferramentas onde poucas pessoas da sua área têm, né? Então isso acaba ficando mais fácil de você ganhar a confiança do paciente de vocês, fica fácil para você falar com mais propriedade. Então não é só a faculdade, né, galera? Eu acho que a faculdade é o mais importante, porque sem ela eu também não estaria aqui onde eu estou hoje, eu tenho plena convicção disso. Se eu não tivesse feito a minha graduação em fisioterapia, que foi a que eu fiz na Unip, eu não estaria hoje falando tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu tenho certeza disso porque eu vivenciei essa minha necessidade na carreira. Uma outra coisa que eu queria contar para vocês é a respeito da minha experiência no Instituto. No Instituto Gabriel Medina, eu cuido de 26 surfistas, né? São meninos e meninas de 10 a 16 anos. Claro, cuido dos funcionários também, de todos, treinadores, diretor, né? Porque todo mundo tem dor, todo mundo surfa, todo mundo... Lá tem uma galera que luta jiu-jitsu também. E lá é assim, eles têm um treinador, eles têm um preparador físico, né? Tem os técnicos que são responsáveis por algumas equipes. Desses 26 são formados 4 equipes, né? 4 de manhã e 4 à tarde. E dessas equipes, os treinadores têm autonomia para falar, ó, galera, hoje a gente vai fazer um treino do gesto esportivo, hoje a gente vai fazer uma simulação do surf no slackline, não, hoje eu quero que vocês assistam às minhas aulas. Então, é muito legal, assim, porque eu venho de uma fisioterapia bem manipulativa, assim, né? Minha base é quiropraxia, trabalho com técnicas de osteopatia, algumas técnicas de manipulação tecidual, neural, enfim, a parte do toque mesmo, trabalho muito em maca. E quando eu fui para o instituto, ficou engraçado assim essa situação, porque eu não tinha, como que eu posso explicar para vocês, eu não tinha assim a tranquilidade de ficar sem atender na minha maca e achar que eu ia ganhar dinheiro, porque eu sou pago assim lá para olhar um campo muito maior, né, da fisioterapia. Então eu estou acompanhando, às vezes, atleta com binóculo na água. Teve uma situação engraçada de uma menina que ela sempre tinha ficava esfoladinha a coxa dela, assim, né? E ela tinha um problema no ombro. A mãe dela era fisioterapeuta, já tinha tentado fazer várias coisas e ela não conseguia melhorar muito do ombro. E quando eu entrei lá, eu não estava entendendo por que ela fazia essa ferida quando ela remava, e por que as outras não? Ah, porque ela surfa de biquíni ou de shorts mais curto. Não, as outras também. Então, aí eu fui ver que quando ela fazia esse movimento da remada, a amplitude da escápula dela em relação a essa parte mais extensiva, assim, a parte da extensão do ombro, era muito ruim. Então, não tinha uma mobilidade boa. Para ela poder subir o braço e o braço não raspar na água, ela fazia isso aqui, ó. Ela rodava para remar. E aí a perna dela lá embaixo esfregava, né, na prancha, e ela acabava ficando ralada ali. Então eu só consegui perceber isso quando eu fui lá para a praia junto com os treinadores, com os técnicos, fiquei de binóculo, observei quando ela precisou remar com mais intensidade para o fundo, até para disputar uma onda, assim, que elas estavam fazendo algumas baterias. Então foi quando eu percebi que o meu trabalho era muito mais amplo, né, do que eu achava, era só cuidar de dor, só cuidar, não. Eu posso prevenir essas dores, né? Agora eu comecei um projeto diferente agora lá, eu faço um trabalho de fortalecimento deles, assim, em relação à parte inferior de abdômen, parte estabilizadora dos quadris, mobilidade dos quadris, mobilidade da lombar. Então eu percebi que assim é uma galera que está meio travada, assim, e eu demorei um ano para conseguir chegar a essas conclusões, porque eu precisei primeiro entender as lesões, estudar, né, a incidência de lesões. Então às vezes eu estou lá na minha sala, eu não estou produzindo nada em relação à maca, como eu faço aqui no consultório, mas pô, eu estou fazendo assim um trabalho muito mais amplo. Então para mim está sendo uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Eu trabalho assim, daqui onde eu estou a 50 metros tem o mar, eu trabalho às vezes descalço, fico vendo se tem onda, eu surfo na hora do meu almoço. Então hoje eu sou uma pessoa muito realizada assim em relação a esse trabalho da fisioterapia que eu recebi como presente na minha vida, né? Vou falar um pouquinho para vocês do Gabriel Medina.
Pô, eu acho que é uma curiosidade muito grande, né? O Medina é um cara muito, assim, carismático. Ele, como ser humano, é uma pessoa que merece estar onde está, porque ele, pô, me chama, tô lá na casa dele atendendo ele, ô Júnior, fica aí pra gente comer uma pizza, fica aí pra gente comer um churrasco, ó, Júnior, fica aí um pouco na resenha. Então, é muito bacana isso, né? Assim, eu falo que ele tá onde ele tá não só pelo surf que ele tem, mas sim pela pessoa que ele é. Então é um cara que gosta muito assim dos amigos, gosta de estar junto com o Ney, eles se dão muito bem, né? As festas assim de aniversário, eles fazem questão de um estar com o outro. E é um cara assim que a gente acha às vezes que surfa 8 horas por dia, treina 200 horas por dia. E o Gabriel não, o Gabriel ele tem um diferencial assim. O Gabriel ele tem um diferencial em relação a todo um processo físico, né? O metabólico, biomecânico, ele tem uma força bizarra, assim. O Gabriel, ele é um exemplo, tudo que você pede para ele fazer, ele faz com facilidade, com amplitude, com força mesmo na desvantagem mecânica. Então, às vezes ele tá todo torto, mas ele tem força para recuperar o movimento. Então, ele é uma pessoa que ele é muito, assim, não é fácil de cuidar do Gabriel, né? Eu falo que quando eu trato o Gabriel, eu transpiro muito mais do que numa pessoa normal, porque a minha margem de erros ali, ela tem que ser zero. Eu tenho que pensar que eu não posso errar, porque eu estou mexendo com a joia mais preciosa, né, do arsenal, assim, que eu tenho. Então, assim, o Gabriel é um cara que tem muita gente olhando por ele, o mundo olha por ele, então a minha responsabilidade fica muito maior quando eu encosto numa pessoa desse nível, né? E o esporte de alto rendimento, ele faz com que você... Muitas vezes a gente quer colocar intensidade de treino, quero colocar, tem que treinar 20 horas por dia, tem que não sei o que, muito pelo contrário. O atleta que nós temos, ele é único, né? Às vezes a reação dele por estar dormindo mais é muito melhor do que ele estar treinando 1 hora a mais no dia. Então a gente começa a perceber que a fisioterapia, né, o fisioterapeuta para o atleta de alto rendimento tem que cuidar dos menores detalhes, assim, de todos os pedacinhos para que junte um diamante, né, lapidado. Mas cada lapidada, cada batida tem que ser muito perfeito para que não tenha nenhum problema em relação a toda essa estrutura, né? Então eu não posso atrapalhar o trabalho do preparador físico, não posso atrapalhar o rendimento dele no surf, não podemos atrapalhar o tratamento, às vezes está fazendo com algum medicamento que o doutor do esporte, que é o doutor Marcelo, que aqui de São Paulo também cuida dele. Então é um trabalho muito, muito bonito, assim, modéstia à parte, né, que eu que faço, assim, mas eu me sinto muito lisonjeado em fazer. E o Gabriel, assim, né, eu vou aproveitar para já falar em relação aos recursos da Físio, né, não dá pra gente falar, eu não gosto de falar em um recurso só, né, eu trabalho com a fisioterapia manipulativa, como eu já falei algumas vezes aqui, mas eu gosto de todos os recursos que vão fazer estimulação sensorial, estimulação vascular, a parte de estimulação metabólica local. Então, assim, às vezes eu vou precisar usar para Teve uma hiperextensão na inversão, nos músculos que fazem a inversão do tornozelo. Então, por algum motivo, enroscou no skate, enroscou no tatame, enroscou na prancha e o pé dele fez uma inversão, fazendo todo um processo de distensãozinha aqui nos músculos fibulares, no tibial anterior, nos extensores dos dedos ali do pé. Então, o que eu faço? Eu vou usar um recurso da minha caixa de ferramentas que me cabe ser melhor para aquele resultado, né? Eu não sou um cara que eu faço assim, eu não uso eletro, eu uso muito pouco eletro, por exemplo. Mas numa lesão dessa, não adianta eu querer estimular um tecido lesionado. Eu tenho que primeiro regenerar, deixar com que aquela região fique com o metabolismo mais acelerado, para que eu possa fazer uma manipulação no resquício que ficou dessa contratura que ele teve quando estirou muito. Todo músculo muito estirado tem uma contratura reflexa. Então, eu vou para cima desse músculo com os meus meios. Então, eu posso usar uma kinesiotape, eu gosto muito de bandagem elástica. Tem muita gente que não gosta, fala que não dá resultado, que é placebo. Eu não concordo, não aceito também muito essa visão, porque eu tenho resultados clínicos evidentes, né? Tenho resultados clínicos que são relatados nos depoimentos que os meus pacientes me passam depois da colocação da kinésio. Eu trabalho com eletro bem pouco, mas trabalho numa condição necessária. Eu gosto muito de trabalhar com alguns aparelhos, alguns recursos manuais
Pega pode pegar um Nober, aquele verdinho, por favor. A Nathalie vai pegar para nós o Nober, que é um recurso de manipulação tecidual que a gente tem. Isso aqui é um Nober, ó. Isso aqui eu comprei da galera lá de Nova York, quando eu me especializei em manipulação com o pessoal de lá. Então, pô, eu trabalho para liberação miofascial, quero fazer uma liberação dos músculos flexores dos meus dedos, flexores superficiais, por exemplo. Então eu tenho, ó, toda uma facilidade de trabalhar. Ó. Se vocês perceberem, meus dedos começam a dobrar, ó, só pela manipulação. Então, isso aqui é um recurso da fisiomanipulativa, né? Então, para mim, eu acho assim, todo tipo de recurso é bem-vindo, desde que ele seja para melhora do seu paciente, né? Muitas vezes eu acabo usando uns recursos que, assim, vários recursos no mesmo caso, né? Por exemplo, eu vou fazer um trabalho de liberação miofascial nesse atleta que teve uma contratura muscular há uma semana durante o esporte, ou de repente treinou muito pesado e acordou com essa dor. Então não foi um trauma, e sim foi uma condição postural noturna, que acabou de treinar, dormiu com a perna dobrada e não consegue esticar, vamos supor. Então eu vou fazer uma liberação miofascial. Primeiro eu vou ter que mapear esses tecidos, se eles realmente estão mais tensos, para poder cuidar. Então eu vou usar meus recursos de liberação miofascial. Posso usar toda a parte instrumental, posso usar minhas mãos, adoro. Trabalho muito com as mãos, muito com as mãos. E depois no final eu posso fazer uma mobilização articular, se for um caso de quadril, de joelho, eu posso associar, eu posso fazer uma decoaptação articular, eu posso fazer tração, eu posso alongar o músculo que eu trabalhei na liberação, que eu manipulei. E depois eu posso colocar uma kinesiotape, por exemplo. Então, aí a pessoa vai ficar de 3 a 5 dias com essa bandagem. Tudo que eu fiz, a bandagem vai me ajudar a manter naquela condição que o cérebro precisa entender que é possível ficar mais relaxado, né? Então, eu consigo conversar nesses meios que eu uso aqui no meu trabalho, eu consigo conversar com o sistema nervoso central. Então, eu mostro para o sistema nervoso central que existe a condição de relaxamento daquele músculo que não estava ficando relaxado. Então a gente precisa, na nossa caixa de ferramentas, achar tudo que me traz essa informação e essa comunicação precisa com o sistema nervoso central. A minha dica é assim, né, em relação aos recursos. A fisioterapia hoje é muito comum você ouvir falar assim, eu vou na fisioterapia para quê? Para ficar dando choquinho, né? Então, eu não gosto disso, né? Não gosto que as pessoas venham aqui e saiam falando isso. Então, geralmente, eu trabalho, quando possível, com a fisiomanipulativa e trabalho com uma eletro em seguida, no final da minha terapia, desde que essa eletro seja favorável ao resultado da lesão do meu paciente. Então, se eu terminei em meia hora meu trabalho e depois tudo que eu for fazer só vai ser para matar o tempo e para brilhar o olho do meu paciente, eu não faço. Eu prefiro que ele vá embora e aí ele vá feliz, com resultado bom. E mesmo que durou meia hora, ele precisa ficar bom, ele não precisa ficar aqui uma hora necessariamente, né? Então, eu costumo trabalhar dessa forma. Alguns outros recursos que eu não tenho aqui no meu espaço, né, no meu consultório eu não trabalho, são recursos de cinesioterapia, né, de fortalecimento muscular, mas eu já estou sentindo falta disso. Como eu trabalho com muitos atletas, eu precisava assim, ter algum vínculo maior com os atletas, de virem aqui 2, 3 vezes por semana, poder treinar um pouquinho, mas eu não tenho tempo para isso. A demanda, graças a Deus, do consultório da minha vida, assim, de rotina de viajar para cuidar de voltar, é muito intensa. Então eu ainda não consegui montar uma estratégia para que isso seja muito bacana e não queime o filme da Fisio pelo mundo, né? Então ainda acho que o recurso da cinesioterapia é uma continuação do que eu faço aqui na minha marca. Então eu sempre brinco assim, que eu sou o mecânico do corpo. Então, o carro de Fórmula 1, só que hoje, né, eu estou tratando só de carros de Fórmula 1, assim, se for ver, né? Então, por exemplo, eu trato o Gabriel, o Medina. O Gabriel, para mim, é um carro de Fórmula 1. Quando o carro de Fórmula 1, não sei se todo mundo aí já assistiu corrida de Fórmula 1, mas o carro dá uma volta na pista, para nos boxes, vem um cara e faz assim lá no parafuso. Pô, mas o cara deu uma volta, né? Mas ele não está fazendo aquilo porque o parafuso soltou. Muitas vezes ele está vendo se aquele parafuso se manteve na posição que ele precisa para melhor rendimento do carro. Muitas vezes ele está vendo se aquele parafuso está apertado ainda para que o carro não perca rendimento, não quebre durante a corrida.
Então eu costumo brincar que hoje eu me tornei um mecânico do corpo, né? Eu sou um mecânico, o meu paciente ele vem aqui para saber e manter tudo bem. Então se não está tudo bem, eu vou deixar, fazer de tudo para isso. E se está tudo bem, eu vou fazer de tudo para manter isso daí, né? Então vai ser bem bacana vocês entenderem tudo isso, por quê? Às vezes se vocês querem fazer milhares de cursos, como tem fisioterapia para isso, para aquilo, blá, 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 e o que vai acontecer? Vocês não vão achar o diagnóstico do paciente de vocês. Então assim, se você não acha o diagnóstico, o que adianta você ter 1 milhão de cursos se você não sabe qual curso que você vai usar, né? Então, a minha dica sobre os recursos, né, não queria ser tão taxativo assim, né, falar do meu tipo de trabalho, mas eu acho que vocês devem conhecer todos os recursos, levar para vocês o que mais vocês gostam, o que mais vocês conseguem ter em relação a resultado, né? Acho que resultado é tudo hoje no tratamento. Melhorou, tem resultado. Então isso é o mais importante. E aí assim, saibam fazer o diagnóstico. O curso é importante, as especializações são importantes, mas se você não sabe entender o que seu paciente tem, se você não sabe entender o que está acontecendo com ele, qual curso que você vai usar? Eu tenho 10 opções aqui de ferramentas. Eu preciso apertar alguma coisa. Eu não sei se é um parafuso, se é um parafuso com a chave diferente, se é uma porca, se é um não sei o que. Eu não sei nada. Então você vai olhar, você não sabe se o seu paciente tem dor neural, se é tendínea, se é muscular, se é miotendínea, se é articular, se é uma dor por lesão meniscal no joelho, por exemplo, se é um desgaste de cartilagem de quadril. Então, o mais importante saibam usar todos os recursos. Claro, vocês vão aprender na faculdade, trabalhar com fisioterapia respiratória. Eu não sei mais trabalhar com respiratória, porque faz anos que eu não mexo num ventilador mecânico no hospital. Então eu perdi eu desatualizei nos parâmetros e tal. Só que eu entendi como funciona o ventilador mecânico, como funciona uma gasometria de um paciente. Então, se eu tiver uma atualização e olhar, eu vou saber que eu preciso pensar dessa forma para usar tal recurso. Então, isso é muito bacana que vocês tenham, assim. Façam os cursos, façam as suas especializações, façam pós-graduação, mas vocês vão ter só resultado se vocês souberem usar os cursos, os diagnósticos e a caixa de ferramenta para a coisa certa. Não adianta você só ter diagnóstico e não ter ferramenta. Não adianta você ter ferramenta e não ter diagnóstico. E não adianta você ter o paciente e não ter curso, né? Não ter diagnóstico, não ter ferramenta. Então, isso acaba atrapalhando um pouco. Certo? Então, essas são as minhas dicas. Não sei se eu consegui trazer aí o que a professora Vanessa queria, né, com essa nossa conversa, essa minha apresentação. Então, fica aqui mais uma vez, Vanessa, meu agradecimento pelo convite. Você sabe que eu me sinto muito honrado em sempre falar para essa galera da Unip, porque é da onde eu vim, então eu tenho muita consideração por todos vocês. Vanessa foi minha professora, então também devo gratidão a ela, porque se eu estou onde eu estou, ela tem uma parte ali da construção do meu castelo, né? Então, muito obrigado, desejo a todos vocês um futuro maravilhoso. Se vocês quiserem conhecer meu trabalho, sigam no Instagram, a página é @fisiopelomundo. Segue lá, vocês vão curtir pra caramba, porque eu coloco várias fotos do que está acontecendo em relação à minha vida e com as pessoas mais famosas também, para vocês participarem lá e ver se brilha o olho de vocês até para a carreira de vocês, tá bom? Valeu, galera. Um beijo aí, fiquem com Deus, boa sorte, bom futuro e sucesso para todos. Valeu, galera. Tamo junto aí.